Graças a Deus. Muito bom dia. Da honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus com todos. Toda exaltação seja dada ao Senhor Jesus, toda a glória, toda a honra, o poder, a majestade, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que é, o que era, o que há de vir, o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega, o glorioso, o majestoso, rico em glória, conhecido também como o Senhor dos exércitos, o Deus que é o Senhor dos exércitos, mas ele nunca teve um adversário que pudesse vencer ele, o Deus que tem todo o poder em suas mãos, e ele muito em breve vai voltar, o Emanuel, Deus conosco, Deus conselheiro, Pai da eternidade, príncipe das almas, o bispo das almas. Esses são apenas um dos nomes que se descreve a Deus. O nome não é o que importa. Deus, ele tem um nome para descrever a cada majestade, a cada poder, a cada glória. Mas importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa qual que é o nome que você vai usar para poder se referir a Deus, desde que esteja dentro da Bíblia. Desde que esteja dentro da Bíblia. Importa que os verdadeiros adoradores adorem somente ao Pai, em espírito e também em verdade. Meus amados ouvintes, o tempo é breve. A palavra do Senhor está se cumprindo sobre a face da terra. A mensagem do Evangelho, enquanto ela está sendo pregada, ela está percorrendo na terra para poder nos alertar e nos avisar que o tempo é breve e que é tempo de se preparar. O Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra e em seguida virá o fim, e o fim já está aí, o fim já está próximo, porque o Evangelho do Reino ele está a ser pregado, já está sendo anunciado as boas novas há um bom tempo, pelo menos há mais de 2000 anos. Nós já estamos ouvindo as boas novas, em que Jesus Cristo ele virá nas nuvens do céu. Já tem um bom tempo que esse Evangelho do Reino está percorrendo sobre a face da terra. Mas como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quem tem dado crédito nos dias de hoje? A pregação genuína do Evangelho. Quem nos dias de hoje está atrás de salvação? Nós estamos a ver muitos atrás de dinheiro, muitos atrás de um Evangelho de prosperidade, o Evangelho de coisas terrenas, de promessas terrenas e não a promessa do céu. Acorda para a realidade. A apostasia dos últimos tempos é um sinal em que a Bíblia vai mostrar que seria um dos indícios, um dos sinais do fim, o abandono da verdadeira fé, o abandono desta verdadeira fé que fala sobre salvação, fala sobre arrependimento, fala sobre renunciar ao pecado. Está sendo abandonado esse Evangelho, onde muitos estão buscando o Evangelho de promessas, o Evangelho de aparência, onde todo mundo tem uma aparência boa por fora, exterior, mas por dentro são pessoas maliciosas, mas por dentro são pessoas maldosas, mas por dentro são pessoas contenciosas, são pessoas que não receberam o amor da verdade de Deus para poder uma vez ser transformado.
Como assim foi profetizado desde os tempos antigos, se a palavra do Senhor tem que se cumprir, que a Bíblia diz que Deus, Ele não retém com a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguém ache por aí que Deus está demorando, alguém por aí acha que Jesus está demorando a voltar, mas a Bíblia diz que Deus não retarda com a sua promessa. A Bíblia vai dizer que passará os céus, passará a terra, mas só não há de se passar essas palavras. Jesus falou: as minhas palavras não hão de passar. Não passa. Os céus e a terra acabam. Está reservado para o fogo. Os céus e a terra vai ser desfeito, aniquilado com fogo. Como está escrito em 2 Pedro, e capítulo 3, que a geração de Noé foi consumida com água. Deus selou a sua promessa, deixou um arco no céu. Aquilo não chama arco-íris. Íris é uma deusa pagã, é um demônio. O que Deus fez foi um arco, que é o arco da aliança. Aquilo nos faz lembrar da promessa de Deus, que não destruiria mais a terra agora com água, mas que agora a terra estaria sendo reservada para uma destruição com fogo, a qual a Bíblia diz que os céus e a terra vão se enegrecer e vão fugir da presença de Deus no último dia, o dia do grande trono branco, a qual está escrito em Apocalipse capítulo 20. A Bíblia vai dizer que fugiu da presença do Senhor os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi grandes e pequenos, os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz em Sofonias capítulo 1, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto, e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do teu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. É por isso que a igreja, meu amado ouvinte, ela não pode perder tempo. Tem que pregar o evangelho mesmo, sim, fora de templos. Como Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que pregues o evangelho dentro de tempo, fora de tempo, exorta, corrija, repreenda com longanimidade, porque tempo chegará em que não mais darão ouvidos à sã doutrina, mas se apostatarão da fé. Então o evangelho, meu amigo, tem que ser pregado fora de tempo. Chega de ficar só dentro de templos, chega de ficar só dentro de quatro paredes. O evangelho de Cristo tem que ser vivido na prática. O evangelho de Jesus Cristo, ele tem que voltar a ser vivido na prática. O evangelho de Jesus Cristo, ele foi testemunhado. Jesus, ele deu exemplo, e os apóstolos seguiram esse exemplo, aonde Jesus ordena ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas por que Jesus ordenou que se pregasse o evangelho a toda criatura? Porque vai chegar o dia, meu amigo, em que todos nós, meu amigo e minha amiga, vamos ter que estar diante de Deus. Porque vai chegar o dia, meu amigo, de se encontrar com Deus. Mas Deus falou: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Conserta a tua vida diante de Deus,
para você se encontrar com Ele. Coloca em ordem a tua vida para você se encontrar com o Cristo. Coloca em ordem, meu amigo, endireitai as suas veredas, a voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Assim veio pregando João Batista antes de Jesus, pregando para que o homem se endireitasse, para que o homem se preparasse, para poder ter um encontro com o Cristo que viria. Mas agora o Cristo que vai vir novamente, Ele vai vir ressuscitado, Ele vai vir nas nuvens no céu, Ele não vai vir mais como cordeiro, Ele não vai vir mais como sacrifício, como uma ovelhinha que sofre na mão do lobo devorador, mas agora Jesus vai vir nas nuvens no céu, com poder e com grande glória, como um leão, o leão da tribo de Judá, como um leão valente e feroz. Assim Jesus vai vir. Agora Ele não vai vir mais como advogado, agora Ele não vai vir mais para te proteger e te defender, agora Ele vai vir, como a Bíblia diz, como justo juiz, aonde Ele mesmo vai estar sentado no grande trono branco, aonde Ele mesmo vai julgar tanto grandes e pequenos, como ricos como pobres, como servos e como aqueles que mandam e desmandam. Jesus, Ele vai voltar e assim vai se cumprir a palavra de Deus. Por isso que tem que ser pregado o Evangelho dentro de tempo e fora de tempo. O tempo está próximo, o tempo está se aproximando, está acabando, o tempo é breve, é tempo de se arrepender, é tempo de se colocar em ordem segundo a palavra de Deus. Examina as Escrituras, elas testificam de mim, assim Jesus diz. Assim Jesus recomendou que se examinasse as Escrituras Sagradas, porque elas testificam de Deus, elas nos mostram e nos apontam qual o caminho certo a seguir. A Bíblia aponta e mostra qual o caminho que se segue para encontrar com Deus, e todo aquele que segue esses caminhos nunca vão errar, nunca vão desviar, nunca vão se perder, nunca vão ser enganados os que seguem a Bíblia. Mas aqueles que andam segundo os desejos enganosos de seus corações, a Bíblia diz que caem em laços nocivos, que submergem a alma à perdição e à ruína. A Bíblia diz que aqueles que caminham segundo os desejos deste mundo, meu amigo, estão a caminhar para o abismo, estão a caminhar para o inferno. Quem sabe você, meu irmão, nem sabe e está caminhando para o inferno. Quem sabe você não sabe, mas está caminhando para o abismo, para o fogo do tormento. Por isso eu estou aqui como uma voz clamando: endireitai as suas veredas, se prepara para encontrar com Deus, porque a Bíblia está falando em Sofonias do grande dia do Senhor. O que é o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor é o que eu acabei de pregar, aonde Jesus vem nas nuvens no céu, aonde Jesus vem buscar os seus escolhidos, a sua igreja, pessoas. Igreja são pessoas, igreja é um grupo de pessoas, igreja não é instituição, igreja não é empresa, igreja não é comércio, igreja são pessoas, pessoas que andam na verdadeira fé, como diz as Escrituras, não conforme diz o padre, não conforme diz o pastor, não como diz o Valdemiro Santiago, não como diz Papa Francisco, não como diz Chico Xavier, Allan Kardec, não, aqueles que andam segundo as Escrituras, porque a Bíblia vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai se passar. Então a nossa escolha tem que ser a palavra de Deus. Então nós temos que permanecer de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que ler a Bíblia e seguir a Bíblia. Nós temos que parar de ficar seguindo homens, de ficar procurando líderes, procurando placas de igreja, procurando lugar. O Evangelho do Senhor, ele não é conforme a aparência. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Evangelho do Senhor está sendo pregado, mas como Isaías diz, quem deu crédito? São mais ou menos 2000 anos, uma mensagem sendo pregada, as pessoas ouvindo a mesma coisa, mas a questão é, quem tem dado crédito? E a quem tem manifestado o braço forte do Senhor?
Então Sofonias, ele começa a dizer: grande dia do Senhor, a volta de Cristo está perto, está muito perto, e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente ali clamará o homem poderoso. É loucura mesmo, em preços baixos para você. Veja só, arroz liderança 5 quilos, R$16,99. Então Sofonias ele diz: o grande dia do Senhor está perto, está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. O profeta Sofonias estava falando acerca da volta de Cristo e descreveu muito bem, claramente, como vai ser aquele dia. Ele diz: ai do homem poderoso, porque ele vai clamar. Primeiro ponto que nós podemos ver aqui: o homem que se diz ser poderoso, o ser humano que se diz ter Deus, o ser humano que se diz que faz e acontece, o ser humano que se diz ser bom e que é alguma coisa, que se diz não ser mal. A Bíblia diz que ele vai clamar, mas vai clamar amargamente, vai clamar, mas vai clamar de arrependimento, vai clamar, mas amargamente. Aqueles que dizem que tem Deus, mas seus caminhos mostram que você não tem Deus. Aqueles que dizem que tem Deus só porque tem obras de caridade, só porque tem uma religião e cumpre regras que é ditada pelos homens. Isso não mostra que você está caminhando para ter um encontro com Deus. Isso não mostra que você tem Deus. A Bíblia vai dizer que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu, mas o que faz a vontade do Pai. Então a vontade do Pai, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser feita, ela tem que ser colocada em prática. A vontade do Pai, ela está escrito nas páginas da Bíblia. São 33 livros, meu amigo. 33 livros em apenas um testamento. Em apenas o Novo Testamento, meu amigo, você vai ter 28 livros. E é essas palavras, meu amigo, que nós temos que ter a obediência. São essas palavras que vai nos fazer encontrar o caminho para encontrar com Deus. Então não troca a palavra de Deus por uma religião, não. Então não segue uma religião, não. Segue a Bíblia, lê as Escrituras. Jesus falou: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Examinai as Escrituras, medita nela noite e dia, pois nela vocês encontrarão a vida. Romanos capítulo 1, versículo 14. Medita nas Escrituras. Romanos 1,14 vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Sofonias, o livro de Sofonias é um livro que fala acerca da volta de Cristo. E ele está descrevendo que vai ser dias de trevas aquele dia. O homem poderoso, ele vai clamar amargamente, mas quem que é o homem poderoso? É somente o rico, é somente os presidentes, é somente os magistrados, é somente os prefeitos, os governantes corruptos? Não. O homem poderoso é aquele que se gloria. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, até bebo, não faço mal para ninguém, sou um bom cidadão, não tenho passagem nenhum, na minha ficha criminal é limpa. O homem poderoso é aquele que se gloria nas suas obras. Ele vai clamar amargamente, porque o homem que diz que é bom, o homem que diz que não faz mal para ninguém, ele está simplesmente dizendo: eu vou ser salvo. Mas vai ser salvo pelas suas obras? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e é pela graça mediante a fé que há em Cristo Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem da tua obra, não, meu irmão.
Não é porque você vai dar a cesta básica, porque você tem sobrando não, que você vai ser salvo não. Não é porque você não vai mexer com ninguém e ajudar o próximo que você vai ser salvo não. É pela graça. A graça é o quê? Aquilo que se manifestou na cruz do Calvário, aonde Jesus olha uma geração pecadora, uma geração adúltera, uma geração imoral, uma geração de cachaceiros, de idólatras, imorais, feiticeiros, homicidas e roubadores. Mas ele diz: eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, para que onde eu esteja todos vocês comigo também. Então isso é graça. Você não sendo merecedor, eu não sendo merecedor, nenhum de nós merecendo, mas Ele assim ainda querendo nos salvar. Mas a salvação tem que ter esforço, porque desde os tempos do João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito se esforçam se apoderarão do reino de Deus. Então não pensa que é só a graça, não. Jesus morreu, eu fico de braço cruzado, não faço mal para ninguém, tá tudo certo. Mentira. Não é bem assim não. A fé sem obras é morta. Falar que acredita em Deus e não seguir as palavras de Deus, a sua fé é morta. A fé sem obediência a Deus é uma fé morta. A fé sem colocar em prática as palavras de Deus é uma fé morta. A fé, meu amigo, tem que ter obras. Não é a obra de caridade. A obra de caridade tem que ser feita. É algo que o homem faz sim, porque o seu coração foi transformado. Mas não está nisso a salvação. Não está nisso a dependência da salvação, pois a salvação está nas obras de Cristo, porque nós fomos comprados por um bom preço, fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo comprou um lugar no céu. Não é a sua obra de caridade que compra um lugar no céu. Não é você ser bonzinho que compra um lugar no céu. Não é você ser católico que compra um lugar no céu. Não é você ser evangélico que compra um lugar no céu. Não é sendo um espírita caridoso, um macumbeiro caridoso que compra lugar no céu. Mas o sangue de Jesus já comprou lugar no céu. Nós temos que ter a obediência, temos que ter a perseverança, temos que nos esforçar até o fim para seguir essa palavra, pois ela é a instrução de Deus para que todo aquele que crê não venha a se perder, mas venha a ser salvo. No versículo 16, Sofonias está descrevendo que aquele dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, aquele dia será dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. Deixa eu te explicar, meu amigo. Aquele dia vai ser dia de trombeta. O que seria a trombeta? Pessoas alarmando, pessoas alertando, pessoas dizendo acerca do fim, pessoas te alertando acerca do glorioso dia do Senhor. E por sinal, essa trombeta está sendo tocada aqui agora. E se você não der ouvidos, talvez você pode pagar um alto preço e pode perecer. Porque terrível coisa, meu amigo, é tentar resistir a Deus. Terrível coisa é tapar os ouvidos e não dar ouvidos a Deus. Porque a Bíblia diz que a quem ouve a um dos que Deus envia, a ele está ouvindo. Mas quem rejeita a um daqueles que Deus envia, assim também está rejeitando Deus. Porque assim Jesus falou para os discípulos: quem rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem não ouve a voz, a mim também não ouve. Se você não ouve a palavra, é porque você é soberbo, é porque você acha que você já se tornou o seu próprio Deus. Você acha que quem vai te salvar é o seu padre, é a sua santa, é o seu santo, é o seu pastor, é as suas obras, mas não é. Não tem como falar, meu amigo, que tem Deus e rejeitar ouvir a palavra de Deus. Ah, eu não preciso, é a palavra de Deus que salva. Como que eu não preciso ouvir a palavra? Se eu deixar de ouvir a palavra de Deus, eu não vou participar da salvação, porque são essas palavras que traz vida. Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se essas palavras me salvam, por que não ouvir? Se Jesus falou: medita nas Escrituras noite e dia, nela vocês encontram vida, por que eu não vou ouvir? Por isso que muitos estão se esfriando na fé, porque uma religião é criado desde pequeno dentro de uma religião, mas ainda mesmo assim sem ser um verdadeiro servo, sem ser uma
uma verdadeira serva, sem ter uma verdadeira transformação, sem ter uma verdadeira conversão, porque religião não muda. Você vê católico mentiroso, católico assassino, crente mentiroso, evangélico adulto, evangélico injusto, católico beberrão, católico adúltero, católico gay, católico lésbico. Por quê? Porque a religião não muda. Só vai mudar quando? Quando pegar a Bíblia e começar a ler ela e seguir somente essas palavras. Porque nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que existia uma igreja ali, meu amigo, que ouvia a pregação também, igual eu ouço, igual você já tem ouvido. Mas a igreja, ela era conhecida não só por ouvir, porque a Bíblia diz que essa igreja era a igreja de Bereia. A igreja de Bereia ouvia a pregação dos apóstolos, e após e durante a pregação, eles examinavam nas escrituras para ver se estava de acordo, para ver se estava correto, para ver se era assim mesmo, para ver se não estavam sendo enganados, para ver se não estavam seguindo um discurso mentiroso, para ver se não estavam seguindo palavra de homem. E aí é aí que o povo está perecendo. Trocar a verdade de Deus pela verdade do padre, trocar a verdade de Deus pela verdade do pastor, do macumbeiro, do pai de santo, do padre Quevedo, padre Cícero, de Chico Xavier, de Allan Kardec, dos testemunhos de Jeová. Trocar a verdade de Deus por uma outra verdade, uma verdade com letra minúscula e entre aspas. Trocar a verdade de Deus pela mentira. A verdade de Deus é a Bíblia, amigo. Você já conferiu, meu amigo, a tua religião de acordo com a Bíblia? Se você examinar as escrituras, nela você vai encontrar o único caminho, você vai encontrar o verdadeiro caminho. Você talvez vai entender que não tem nenhuma religião na terra, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Até já existiu, mas a Bíblia vai dizer que chegaria um tempo em que fariam de nós comércio. Paulo falou, farão de vós negócio. Farão de vós negócio. A fé se tornou um negócio, a fé se tornou um produto, onde você pega o envelope, você coloca um valor, mas é porque você não tem o conhecimento, e através da falta do conhecimento o povo perece. A falta do conhecimento traz condenação também, porque é o conhecimento da palavra de Deus que nos traz até o encontro com Deus. Não temos mais desculpa, meu amigo. Eu não sei ler. Você pode fazer curso e aprender a ler, para ler a palavra de Deus. Mas eu não sei ler. Hoje você tem ferramentas que tem a Bíblia narrada, a Bíblia em áudio. Nós não temos desculpa para dar para Deus, amigo. O que Deus vai requerer de nós é só o que nós conhecemos, é só o que nós ouvimos, é só o que nós lemos, é só o que está dentro de nós. Mas o que Deus vai requerer? Que essas palavras que ouvimos, elas venham ter sido praticadas, seguidas, valorizadas. E muitos não estão valorizando essas palavras. Muitos não estão valorizando essas palavras. É católico, mas não segue Jesus. É evangélico, mas não segue a Bíblia. E não adianta de nada. Porque olha o que vai dizer em Mateus capítulo 15 e versículo 7. Versículo 6 e versículo 7. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão estão me adorando, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então Jesus falou: vocês invalidam o mandamento de Deus pela sua própria tradição, pela tradição do catolicismo romano. Você está invalidando os mandamentos de Deus, você está pisoteando nas palavras de Deus. Pela tradição da igreja evangélica, estão desvalorizando a palavra de Deus, estão invalidando o mandamento de Deus, estão invalidando aquilo que Deus ordenou. Porque, meu amigo, hoje as pessoas vivem servindo a Deus com medo.
Se eu não der o dízimo eu vou para o inferno, se eu não ir para o templo eu vou para o inferno. E hoje automaticamente os fariseus olham para aquela pessoa que segue a Bíblia e olha para as denominações e não vê Deus lá dentro. Os fariseus olham essas pessoas como pessoas desigrejadas. Mas sabe quem que é a igreja? Somos pessoas que seguem a palavra de Deus, reconhecido como igreja. Grupo de pessoas que adoram a Deus em espírito e verdade. Não importa se numa esquina, não importa se numa praça, não importa se dentro de quatro paredes, num lar, numa instituição religiosa. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então estão trocando a verdade de Deus por mentira, estão invalidando o mandamento de Deus quando seguem tradição. A tradição de ter um templo, a tradição de dar dízimo e dar oferta. A tradição invalida o mandamento de Deus. E que tradição que está invalidando o mandamento de Deus? Imagem, escultura, crucifixo, terço, tudo isso invalida o mandamento de Deus. Porque Deus mandou, Ele disse no seu primeiro mandamento: não terás outros deuses. E no segundo mandamento: não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, nem semelhança alguma do que há no céu, pois eu sou o Senhor teu Deus. E se Ele é o Senhor teu Deus, e Ele não quer imagem nem dele, não quer que se fabrique a imagem nem dele, quanto mais de Aparecida, quanto mais de Maria, quanto mais de Lourdes, quanto mais de Fátima, de Pedro, João, Paulo, não. Assim estão invalidando o mandamento de Deus, para poder seguir tradição. Para poder seguir tradição, se tem que invalidar o mandamento de Deus. O que é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é esse. 2 mandamentos Jesus deixou e Ele diz: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como também a ti mesmo. Mas o problema é, as pessoas não estão amando nem a si mesmo, estão caminhando para o inferno, não estão tendo misericórdia nem de si mesmo, não estão amando nem a si mesmo. Como vai amar o próximo verdadeiramente? E como vai amar a Deus? Porque se não ama o próximo, não tem como amar a Deus. Jesus falou: se você não ama o teu irmão, o teu próximo, que você está vendo com os seus olhos, pode abraçar e apalpar, quanto mais você vai amar a Deus que você não vê. Então perverteram o mandamento de Deus, porque a Bíblia diz que você não pode ver, não pode apalpar, e a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então se você não vê a Deus, mas deve esperar, mesmo sem ver, só pela fé, então por que, meu amigo? Eu vou ter uma imagem que fizeram segundo a imaginação dos homens, dizendo que é a imaginação de Deus, sendo que Deus falou que não é para fazer. Ah, mas é a imagem sagrada. Aonde que está a imagem sagrada na Bíblia? Aonde que os discípulos confeccionaram, fabricaram imagem sagrada? Ah, mas é um ato de fé. Sim, mas a fé, ela tem que ser como diz as Escrituras. A Bíblia vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Então tem que ter uma fé, mas segundo a Bíblia, não é segundo uma tradição, porque aqui eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o Novo Testamento, e o Novo Testamento está dizendo: mas vós bem invalidais o mandamento de Deus com as vossas tradições. Tem tradição demais. Acende vela para morto, coloca um copo de água num túmulo. Estão falando que está saciando a sede do Espírito. O Espírito bebe água, o Espírito come, o Espírito nem apalpa, o Espírito não tem nem contato com essa vida, porque a Bíblia diz que os mortos, eles não têm participação nenhuma nesta vida. Ah, mas eu vou rezar para ele para o sofrimento ser menor. Você não pode fazer nada, meu amigo, você não pode acrescentar nada, você não pode tirar nada, você não pode acrescentar dor, não pode tirar dor, você não pode fazer nada. A Bíblia diz que não há participação nenhuma entre o mundo dos mortos. Aqueles que descem à sepultura não têm participação com essa vida. Então existe tradição que chega a ser demoníaca, pois isso que eu acabei de citar são tradições demoníacas, são invocação a demônios. Invocação a demônios. Acendem vela
e começa a rezar para o morto. Invocação a demônios. Toma cuidado com isso, meu amigo. Toma cuidado com isso, minha amiga. Ô meu irmão, acorda para a realidade. Não invalida o mandamento de Deus pela tradição dos homens, não. Não troca essa palavra de vida que é a Bíblia pelo mandamento do homem, não. Pelos costumes do homem, não. Porque a Bíblia diz que os costumes do homem é vaidade. Os costumes dessa terra é vaidade. Outro costume que invalida o mandamento de Deus: reencarnação. A reencarnação era totalmente oposta e contrária à Bíblia, e a Bíblia não vai falar nada de reencarnação. Aliás, tem um versículo que vai falar em Hebreus 9:27, vai dizer: para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte o juízo. É o único versículo que vai falar alguma coisa relacionado com reencarnação, é em Hebreus. Porque a Bíblia diz que o homem foi determinado por Deus morrer uma única só vez, e depois que ele morre, ele vai para juízo. Depois que ele morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, ou vai para o descanso, ou vai para o tormento, ou é o seio de Abraão, ou é o Hades do tormento, o inferno. Ah, mas fulano, Chico Xavier vai reencarnar. Fulano reencarnou num outro corpo. Ah, na minha outra vida eu era uma reencarnação de uma mulher. Mentira, de demônios. Doutrinas de demônios. É isso que Jesus está dizendo. Bem, invalidais o mandamento de Deus com as vossas tradições. Outra tradição que invalida o mandamento de Deus é o purgatório. Uma tradição, ela não pode ser colocada como um ato de fé se ela não estiver de acordo com a Bíblia. O purgatório não tem nada a ver com a Bíblia. O purgatório não é citado em nenhum sequer versículo na Bíblia. Muito pelo contrário, tentam achar uma agulha no meio de um palheiro, tentam achar algo que nem existe no meio da palavra de Deus. Purgatório, para quem não conhece, é o lugar que as pessoas acreditam que é o lugar da purificação da alma após a morte. Ou seja, não acredita que a alma desce para o inferno ou direto para o céu. E a Bíblia fala que vai ou para o inferno ou diretamente para o céu, segundo as tuas escolhas, segundo a tua decisão, segundo a quem você tem servido. A Bíblia fala de dois caminhos, não é verdade? A Bíblia fala de dois senhores, não é verdade? A Bíblia fala de dois reinos. A Bíblia fala de duas escolhas. A Bíblia não fala de três escolhas. A Bíblia não fala de três senhores. A Bíblia não fala de três eternidades. A Bíblia fala de duas escolhas. O próprio profeta Jeremias, ele vai escrever, ele vai dizer: escolhe hoje entre a vida e entre a morte. E ele também vai dizer: escolhe hoje entre a bênção e a maldição. Então escolhe. Você tem duas escolhas: ou é Jesus ou o diabo. Jesus mesmo, ele vai dizer: não tem como servir dois senhores. Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon. Porque se você tentar agradar um, você vai desagradar o outro. Porque se você tentar agradar a si mesmo, você vai desagradar a Deus. Se você buscar as coisas desse mundo, você está se esquecendo de Deus e está deixando Deus de lado, está deixando Deus para a última hora. E não faça isso. Não faça isso, meu irmão. Não deixa Deus como última prioridade. Não deixa Deus para depois. Coloca Ele em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Oh glória. E aí no versículo 7. Então Jesus estava falando para os fariseus. E que por sinal essa geração é a geração que mais tem fariseu. Essa geração, ela triplicou 7 vezes, ultrapassou o limite de fariseu. O que tem de fariseu com gravata na mão, pregando amor, mas não tem amor por ninguém, é demais. O que tem de fariseu falando de misericórdia, mas não tem misericórdia de ninguém, porque extorque sem dó, não tem dó do pobre necessitado, não pergunta a necessidade. O que tem de fariseu? Demais. Então Jesus, ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram. Jesus, ele disse acerca de homens religiosos, fariseus, pessoas que nos dias de hoje que são conhecidos como evangélicos, pessoas que hoje são conhecidos como pastores, como presbíteros, como padres, enfim, como líderes religiosos. Fala que tem Deus, fala de amor, fala de misericórdia, tem uma fala mansa, mas não tem nem um pouquinho de mansidão, é um bruto. É um bruto sem educação dentro da sua casa, mas é manso diante da plateia, do público. Dupla personalidade que nós estamos vendo nisso aqui. Dupla personalidade que tem um hipócrita, o homem que diz que tem Deus, mas não tem. O homem que é considerado como lobo, como falso profeta. Ele tem dupla personalidade. Ele tem uma personalidade de uma pessoa mansa, de uma pessoa humilde, de uma pessoa caridosa, de uma pessoa misericordiosa, de uma pessoa amorosa. Engana diante da aparência, mas a verdadeira personalidade é no íntimo, é dentro de quatro paredes, é diante da sua família, é diante daqueles que convivem todos os dias. O que tem dupla personalidade, ele não consegue esconder essa segunda personalidade. Aliás, a sua verdadeira personalidade ele não consegue esconder, porque toda máscara chega o limite que ela cai por si mesma, ela não se sustenta por muito tempo. E a máscara dos fariseus caíram diante de Jesus, porque Jesus ele via o oculto, o profundo, o escondido que estava dentro dos corações dele. E aí Jesus diz: vocês são hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque vocês me honram com seus lábios, mas é só com os lábios, porque o coração está longe de mim. E por que está longe? Porque com os lábios louva a Deus, mas com o coração peca contra Deus. Com os lábios está cantando, dando louvores a Deus, mas com o coração está cheio de rancor, está cheio de malícia, está cheio de maldade, está cheio de adultério, está cheio de rapina, está cheio de pecado. Embora que os lábios está dizendo que só o Senhor é Deus, embora que os lábios está dizendo que só existe um Deus e que o Deus do céu é o teu Deus, só que é aí que você se engana. Mesmo que Deus é um só, mesmo que Deus ele é único, ele é verdadeiro, aqueles que não seguem a palavra dele não tem ele como Deus, mas tem o diabo, tem a Mamon como seu próprio Deus, porque a Bíblia vai dizer em Salmo 115, o Deus deles é prata, é ouro, é obra feita pelas mãos humanas. Tem olho, mas não vê. Mãos tem, mas não apalpa. Pés eles têm, mas não conseguem andar, precisa de alguém para transportar. Tem nariz, mas não sai ar, não respira, tem boca, mas não fala. Paulo ele vai dizer, o Deus deles é o ventre. Na carta aos Romanos, Paulo ele está escrevendo e dizendo, o Deus deles é o ventre. O que é o ventre? É a barriga, ou seja, satisfazer a si mesmo. Então por mais que você fala que acredita que existe só um Deus, isso é verdade, existe só um Deus. O diabo ele acha que é Deus, ele tenta ser Deus, mas só existe um Deus. Mas Jesus falou, Paulo, ele vai escrever na carta aos Romanos, vai dizer, o Deus deles é o ventre. Então, examina bem os teus caminhos, esquadrinha bem os teus caminhos. Talvez você vai ter uma surpresa, talvez você vai descobrir que Jesus não é o Senhor, talvez você descubra que Deus, o qual criou os céus e a terra, não é o teu Deus. Talvez o teu Deus vai ser a novela, talvez o teu Deus vai ser o Gustavo Lima, talvez o teu Deus vai ser o dinheiro que você busca todo final de semana na Mega Sena buscando ser rico. Talvez o teu Deus seja aquela bebidinha no final de semana. Talvez o teu Deus é satisfazer a si mesmo, é fazer a vontade do teu coração. Quem é o teu Deus? Quem tem sido o teu Deus até esse momento? Até essa caminhada, até essa hora? Porque Paulo ele disse que o Deus deles é o ventre. O Deus daquela geração estava sendo satisfazer a si mesmo. E eu fico pensando, era uma geração que já existia pecado, mas o pecado dobrou, o amor se esfriou, a iniquidade aumentou, o pecado ele está a cada dia mais aumentando. Aí eu pergunto, será que nos dias de hoje não está pior? As pessoas estão
tendo como seu próprio Deus ao seu ventre. Trabalham para satisfazer a si mesmo. Viajam em busca de satisfazer a si mesmo. Tudo que fazem pensando em si mesmos ou pensando na família. Ou seja, o Deus deles é o ventre, satisfazer os interesses humanos. Então quem tem sido o teu Deus? A tua escolha, meu amigo, ela é muito importante. A tua escolha, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, ela é muito importante. Ela é muito importante, pois ela vai decidir acerca da eternidade a qual há de ter destino a tua alma. A tua escolha, meu irmão, ela vai decidir aonde você vai passar a eternidade. A tua escolha, ela vai decidir se tu irá para o céu ou se tu irá para o fogo do inferno. Por isso escolhe. Jesus, ele é a vida, ele diz: eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não veio para que o homem fosse condenado, mas a Bíblia vai dizer que amaram e serviram mais as trevas do que a luz, e por isso que veio a condenação. Por isso que veio a condenação, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque amaram mais o pecado do que a Deus, porque amaram mais os seus prazeres do que a Deus, amaram mais satisfazer a si mesmo do que a Deus. É por isso que muitos serão condenados. Aleluia. Então, voltando à palavra do Senhor, Sofonias, ele está escrevendo acerca do dia do Senhor, no capítulo 1, versículo 14 adiante, e no versículo 17 ele está falando que Deus vai enviar uma angústia sobre a terra. No versículo 17 ele diz: angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Então, Sofonias, ele está descrevendo da volta de Jesus. Ele não está falando de dia de festa, de alegria. Ele não está falando de dia em que as pessoas vão pular e saltar de alegria, não. Ele está falando de trevas, dia de angústia, dia de medo, dia de desolação, aonde ele diz que o homem poderoso, ele vai clamar amargamente, onde ele diz que o homem que esquece de Deus vai clamar amargamente, o homem que deixa Deus vai clamar amargamente no dia em que Cristo vier nas nuvens do céu. Todos aqueles que se esquecem de Deus vai ser lançado no fogo do tormento, como os profetas disseram, como vai dizer na palavra de Deus: todo aquele que se esquece de Deus, todos os ímpios serão lançados no fogo do inferno. Então não se esqueça de Deus, meu amigo, nunca na sua vida. Mas quando se lembrar, lembra-se de seguir a palavra dele. Mas quando se lembrar da existência de Deus, lembra não somente de pedir coisas boas e pedir algo para Deus, não. Lembra de seguir a palavra de Deus, lembra dos mandamentos de Deus, lembra dos ensinamentos de Deus e coloque em prática, coloque em ação na sua vida. Porque é isso que Jesus falou. Essas palavras você encontra a vida eterna. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar a vida eterna. Você não vai encontrar a vida eterna na religião muçulmana. Você não vai encontrar a vida eterna. Você não vai encontrar a vida eterna em nenhuma religião. Você não vai encontrar a vida eterna no catolicismo romano e nem na igreja evangélica. Você vai encontrar a vida eterna nas palavras do Senhor Jesus. A vida eterna você encontra seguindo as palavras do Senhor Jesus, e segue as palavras do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18: nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor.
Então, Sofonias ele diz: nada vai poder livrar o homem no dia do furor do Senhor. Ou seja, a ira de Deus vai descer sobre a terra. A ira de Deus ela vai se derramar, ela vai ser despejada nessa terra. Mas Sofonias está dizendo: os seus bens não vai poder te livrar, as suas obras não vai poder te salvar, aquilo que você fez de bom não vai poder te livrar. Mas quem pode te livrar é o Rei da Glória. Quem pode te livrar é Jesus Cristo. Quem pode te livrar naquele dia somente é Jesus Cristo. Por isso segue a palavra dele, segue a palavra do Senhor, segue a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, enquanto ainda tiver vida, meu amigo, ainda tem esperança. Ainda tem esperança, meu amigo. Ainda há tempo, ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de se consertar. Ainda dá tempo de fazer a tua escolha. Ainda dá tempo de se endireitar diante de Deus. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você se preparar para encontrar com Deus. Ainda dá tempo. Se prepare para encontrar com o Senhor Jesus Cristo no céu. Jesus ele diz: haveria rumores de guerra, haveriam guerra em todos os confins da terra, mas ainda não será o fim. Haverá pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, mas ainda não será o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou que ainda não é o fim. Mas quando que é o fim? Mateus capítulo 24, versículo 14: e o evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. Aí sim vem o fim. Quando você vê que os budistas já ouviram falar de Deus, vem o fim. Os islamistas ouviram falar de Deus, vem o fim. Quando os índios tiverem ouvido falar de Deus, vem o fim. Quando os africanos, ou seja, todos os confins da terra, quando o evangelho tiver sido conhecido por todos eles, aí vem o fim. Então o fim está próximo. Então o fim jaz à porta, o fim ele está próximo. E se não, podemos dizer que já é o fim. Se é que não podemos afirmar que já é o fim, porque para o evangelho do reino ser pregado, meu amigo, o povo tem que se despertar. O povo tem que acordar. Muitos estão acomodados, muitos estão desviados dentro de uma congregação e nem sabem. Estão frios, estão mortos na fé, estão gelados na fé. E é por isso que Jesus ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que tem de mortos dentro de congregação, meu irmão, é assustador. O que tem de pessoas frias na fé, meu irmão, dentro de igrejas evangélicas e católicas, não é brincadeira. O que tem de pessoas religiosas que não conhecem a Deus, mas só ouvem falar de Deus, não é brincadeira. O ouvir falar de Deus não é conhecer a Deus. O ouvir falar de Deus não é conhecimento de Deus. O ouvir falar de Deus te leva a saber qual que é o caminho para se chegar até a Deus. Mas o conhecer a Deus é na prática, o conhecer a Deus é na experiência, o conhecer a Deus é na intimidade, é particularmente, é profundamente, no interior da tua alma, do teu ser. O conhecer a Deus, meu amigo, é muito mais além do que exercer uma fé religiosa, praticar uma religião. O conhecer a Deus é você ter a experiência com Deus, é você ter contato com Deus. De alguma forma, meu amigo, Deus ele tem falado nessa terra, ou seja, pelos sinais que estão se cumprindo, ou seja, pela palavra de Deus que você ouve pregada, sendo pregada dentro das denominações e agora também nesse momento. De alguma forma, meu amigo, você tem ouvido falar acerca do glorioso dia do Senhor, mas a pergunta é: você está preparado para se encontrar com Cristo? Você tem se preparado para encontrar com Cristo? O que você tem preparado? Para quem será que você tem preparado? E se vierem pedir a tua alma essa noite, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado e para quem será? Se pedir a tua alma nesse instante,
Se a tua alma, meu amigo, ela descer, o teu corpo descer à sepultura, a tua alma se descolar do corpo, para onde estará destinada? A quem será que está reservada? A quem, meu amigo? A quem você tem seguido? A quem você tem priorizado? O que você tem colocado como prioridade? Se Jesus é o seu Senhor, aonde que está a honra dele? Se Deus está no seu coração, aonde que está a sua obediência a Ele? Se você ama a Deus, então onde está o seu temor a Ele? Aonde que está? Aonde que está o seu temor diante de Deus? Se você ama Ele, aonde que está o Deus da sua vida? Porque muitos dizem, o meu Deus é aquele que está no céu, mas a Bíblia diz, o Deus deles é o ventre. Tomara você, meu amigo, não tenha por Deus o satisfazer a si mesmo, o agradar a si mesmo, mas que você tenha como Deus o fazer a vontade de Deus, o agradar a Deus. Talvez você, por ler uma Bíblia uma vez ou outra, um dia ou outro, você acha que tem Deus. Talvez você, por congregar uma religião, ir numa igreja evangélica, ser uma pessoa fiel no dízimo, fazer obras, obedecer o padre, obedecer o pastor, talvez você ache que tem Deus. Eu vou mostrar para você na Bíblia se você tem Deus ou não, se Deus já está na sua vida ou não. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, porque nós não podemos fugir das Escrituras, nós não podemos trocar a verdadeira fé por uma fé que eu acho que é, por algo que eu acho que é bom, por algo que eu acho que está certo. Não. Jesus, ele nos ensinou a não ir além das Escrituras, não ir além do que está escrito, não ir além da palavra de Deus. Então não basta só acreditar em Deus, nós temos que crer como diz as Escrituras. Olha só, eu vou te ajudar a você saber se Deus está no seu coração e se você realmente ama Deus. Lembrando que se você descobrir que você verdadeiramente ainda não ama a Deus, eu quero dizer para você que tem como você se arrepender, tem como você voltar ao primeiro amor, tem como ainda dá tempo, ainda tem esperança. Lembrando que se Deus não estiver dentro do seu coração, depois que eu ler essa palavra, ainda dá tempo de você abrir a porta para Deus entrar no seu coração e fazer morada. Eu estou aqui no livro de João, Evangelho de João, no versículo capítulo 14 e versículo 23 e 24, que está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Jesus está dizendo: se alguém me ama, guarda a palavra do meu Pai, guardar a palavra do Pai no coração, se lembrar dela ao acordar, ao se deitar, mas não somente se lembrar, mas praticar ela, colocar ela em prática, exercer essa fé. Porque quando você lê nas Escrituras, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 11, que está dizendo que não herdará o reino dos céus os injustos, os mentirosos, os idólatras, os beberrões, os homicidas, os invejosos, os contenciosos. O que você se lembra? Que essas práticas te levam contra Deus, essas práticas te afastam de Deus. Então, se você medita na palavra de Deus, ela vai falar com você. Você vai simplesmente mudar a direção se ela estiver errada, porque você vai entender qual é a boa vontade de Deus. Você vai ler a Bíblia e você vai ver: a bebedice realmente é um pecado terrível. O uso natural da natureza, o homem com homem, a mulher com mulher, é realmente abominação contra Deus. Você vai entender o que é certo. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que os injustos, os mentirosos, os homicidas, os idólatras não herdarão o reino do céu. Você vai tomar a direção certa na sua vida. Você vai se arrepender, vai se converter, vai mudar os seus caminhos, vai consertar. Então é por isso que Jesus falou: medita na minha palavra, noite e dia. Nelas, vocês encontrarão vida. Nelas, você vai encontrar o caminho certo que te leva até a Deus. Seguindo essas palavras, essas instruções, você vai chegar até a Deus. É por isso que eu venho a te recomendar
que você venha fazer um plano de leitura da Bíblia Sagrada. Eu faço um plano de leitura da Bíblia Sagrada, onde eu consigo ler a Bíblia Sagrada 2 vezes por completo durante um ano inteiro. 5 capítulos todo dia. Ao acordar, um capítulo e ora. A todo momento, vai lendo a Bíblia. Todos os dias, faz o plano, leia a Bíblia Sagrada, chegue ao conhecimento da verdade. Porque Jesus falou, e profeta Oséias também falou, o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento de Deus. Jesus ele vai dizer, errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Então eu não sou garoto propaganda de empresa evangélica, de religião. É isso que eu vim fazer. Eu vim expor a Bíblia Sagrada, pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva e vem te incentivar. Você lê a Bíblia, medita nela que está a salvação. A salvação consiste em não somente ouvir, mas praticar. Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Pratique toda a palavra de Deus, toda. Exceto o Velho Testamento, que é para nós nos lembrarmos da antiga aliança que Deus teve com o povo antigo. O Antigo Testamento nos faz nós nos lembrarmos das coisas que se passaram, da aliança que Deus teve com Moisés, da aliança que Deus teve com o povo antigo. Mas o Novo Testamento é a aliança atual de Deus para com todos os homens, com todas as mulheres, com todos os moradores da terra. Mateus até Apocalipse, toda a palavra de Mateus até Apocalipse é a instrução de Deus para os dias atuais, para ser colocada em prática, para chegarmos ao aperfeiçoamento da verdadeira fé. Para chegarmos à verdadeira fé, nós precisamos meditar nas Escrituras, nela noite e dia, porque se você medita nela noite e dia, você não vai perder o temor, você vai aumentar o temor. Você vai aumentar o temor. O temor é quando você conhece a verdade, você não pratica porque você teme, você sabe quais são as consequências, você sabe qual que é a finalidade daquele caminho, você não vai seguir, porque produziu um temor. Assim é aquele que medita na Bíblia noite e dia, esse temor ele aumenta cada dia mais. Mas não é de se espantar de ver que o amor de muitos se esfriou e que o temor tem acabado sobre a face da terra. Não é de se espantar, porque Jesus mesmo ele falou, quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra. Porque o Filho do Homem diz, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus estava falando dos dias finais. Jesus estava falando acerca do fim dos tempos. Jesus estava falando acerca da sua volta. Ele disse que por ter se multiplicado a iniquidade, por ter se aumentado o pecado, o amor de muitos se esfriaria, e muitos estão frios na fé. Muitos estão frios, meu amigo, com seus corações endurecidos para não ouvir a palavra de Deus, para não seguir as instruções de Deus, para não seguir os ensinamentos de Deus. Até ouvem, mas não põem em prática, e muitos têm se esfriado. Como eu preguei aqui um pouco atrás, muitos evangélicos frios estão mortos na fé. Eu mostro na Bíblia uma igreja que estava morta e nem sabia. Está em Apocalipse capítulo 3. A igreja de Laodiceia, ela estava morta. Deus ele repreendeu, corrigiu eles, que voltasse ao primeiro amor, que voltasse às primeiras práticas, que voltasse à primeira obra. E vai dizer assim a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente.
tomara que fores frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Houve um equívoco e um erro aqui da minha parte. Essa igreja morna é a igreja que não decide, que nem quer Deus e nem quer o diabo. É a igreja morna, é a igreja que fala que tem Deus, mas não tem diferença. No meio do mundo é a mesma coisa, é tudo junto e misturado. Mas a igreja morta está no capítulo 3, e versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, a igreja de Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só, Deus conhece as suas obras, as minhas obras. Eu não engano, eu posso enganar você talvez, se eu tiver aqui de engano, se eu tiver aqui de brincadeira, de aparência, talvez eu engane você, mas eu não vou enganar Deus. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, então não vou brincar com Deus, não vou falar que eu tenho Deus, sabendo no meu íntimo que não tenho nada de Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus, Ele sabe as nossas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, através de João, o apóstolo, a qual foi arrebatado em espírito, ele está falando de uma igreja morta. E é o que mais tem hoje, meu irmão. É o que mais tem hoje, igreja morta, pessoas mortas na fé, pessoas que até vestem uma saia, até vestem uma roupa social, até carregam a Bíblia, até sentam num banco de uma congregação, mas na fé está morto. Porque não exerce a fé, só ouve e fala da fé cristã, mas a fé cristã, quando não colocada em prática, você está morto. O indício de um morto é que ele não consegue ter reação. O indício de um morto é que ele não consegue fazer nem coisa boa e nem coisa má. O indício de uma pessoa que está morta é que ela ouve a palavra de Deus, mas ela não reage, ela parece que está anestesiada, ela não consegue pôr em prática. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Ô glória, ainda que esteja morto, viverá, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então tem essa vida com abundância hoje. Recebe o ânimo hoje para você seguir a verdadeira fé, como diz a Bíblia. Recebe hoje, meu irmão, injeção de ânimo para você voltar ao primeiro amor, para você voltar às primeiras obras, para você voltar à verdadeira prática, para você voltar a amar a Deus novamente como outrora você amou. Recebe a força, o ânimo da parte do Senhor, para você se arrepender, para você reconhecer aonde está em falta, para você reconhecer aonde pecou, aonde você está em falta com Deus. Recebe o amor de Deus para você se arrepender, para você se consertar, para você se endireitar, para se encontrar com Deus. Pois o dia está próximo demais. O dia do Senhor está próximo demais para nós continuarmos nessa frieza, para nós continuarmos arrazoando e levando tudo normalmente, como se tudo tivesse normal. Não está normal não, meu amigo. Meu irmão, não tem nada normal não. Não está normal não. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, não deis crédito, pois quando disserem a paz e segurança, repentina destruição sobrevirá sobre a face da terra, como uma mulher que está grávida, com dores de parto. Então, quando disserem que a paz e segurança, o que Jesus estava dizendo acerca dos dias finais,
uma paz de aparência, que tudo parece estar normal, que agora o corona, agora há pouco está sendo falado e parece que está sumindo, mas quando disserem a paz, fique em paz, a paz e segurança, está tudo seguro, a vacina está fazendo efeito, quando disser a paz, está tudo seguro, não deis crédito. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que repentina destruição vem sobre a terra. Olha o que nós estamos vendo, olha o que nós estamos a ver. Aquela guerra que está acontecendo mostra que realmente quando tudo parece estar normal, algo acontece. Até que Jesus volte, assim vai ser na terra. Até que Jesus venha nas nuvens no céu, assim vai ser na terra. Porque nós estamos vivendo a era final. Nós estamos a viver a etapa final. Nós estamos a vivenciar os dias finais. E é por isso que a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, não dá crédito, porque virá sobre a terra repentina destruição, como a mulher grávida que está com dores de parto até que seja gerado o filho, e até que ela dê a luz ao filho. A terra está assim, a terra está com dores de parto. O planeta que se chama Terra está gerando um filho no teu ventre. Quanto mais tempo passa a gestação, a dor vai aumentando, a contração vai sendo mais forte. Você está percebendo que está ficando mais forte as dores de parto na terra? Está ficando mais forte. E se eu falar para você que essa guerra não é a maior guerra e não é a última guerra, não é a guerra Armagedon que foi profetizada em Apocalipse, não é a guerra de Gog e Magog que foi profetizada em Apocalipse. Então, meu amigo, estamos perdendo tempo, não buscando a Deus como deveria ser buscado, porque a Bíblia diz que nunca Deus desamparou, nunca vi um justo mendigar o pão. Aquele que busca o Senhor, a Bíblia vai dizer em Salmos, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam. Então pode ter guerra, pode ter coronavírus, pode ter outras pestes, pode estar vivendo um caos econômico, pode ter fome, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala. É como aquelas montanhas que está lá em Jerusalém, conhecido como Monte de Sião, que está lá desde a sua fundação, desde o princípio, quando Deus criou os céus e terra, ela não se abala. Assim é aquele que permanece na palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E aquele que permanece nas minhas palavras permanecerá para sempre. Aquele que permanece na palavra de Deus, meu amigo, vai permanecer para sempre com Deus na eternidade. Enquanto viver nessa terra, estará guardado debaixo da sombra do Onipotente. A sombra do Altíssimo, do Onipotente, descansará. Essa promessa é para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor e que seguem a Deus e que buscam refúgio e salvação em um só Deus. Então o tempo está próximo. Estamos vivendo o princípio das dores. Ainda dá tempo de se preparar para encontrar com Deus, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se consertar e voltar às primeiras obras, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Aqui você compra mais. Confira. Ofertas de final de semana para você economizar no Super. Tem arroz parar aqui, depois vou continuar.
Graças a Deus. Mais uma vez eu saúdo com a graça, a paz do Senhor Jesus. Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo número 4, advertência acerca das falsas doutrinas. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Bom, esse versículo tem tudo a ver com o que foi pregado aqui, tem tudo a ver com a mensagem a qual você ouviu aqui até agora, nesse momento. Paulo ele estava alertando, e os alertas que foram escritos na Bíblia Sagrada servem para todos nós. Temos que tomar, por exemplo, temos que tomar para nós a palavra do Senhor e colocá-las como instrução na nossa vida para alcançarmos a salvação. E Paulo estava dizendo acerca do engano. Ele estava dizendo que ninguém vos engane, que ninguém venha a te enganar, que ninguém venha te enganar com palavras persuasivas. Então por que Paulo estava falando? Estava advertindo que ninguém viesse a nos enganar com palavras persuasivas, palavras enganosas, palavras mentirosas, porque naqueles tempos já não era novidade nenhuma, que falsos profetas já existiam, e hoje muito mais existe. Naquele tempo já existiam tradições religiosas a qual deixavam a própria palavra de Deus, o próprio ensinamento de Deus, para seguir a tradição dos fariseus, para seguir a tradição dos homens religiosos e corruptos. Então Paulo falou, advertiu dizendo que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, palavras enganosas. Que ainda que esteja eu ausente, ou seja, mesmo que você não esteja vendo Deus, ou melhor dizendo, Paulo, qual escreveu essa palavra, advertiu aquele povo, ele estava dizendo, ainda que vocês não me vejam, tudo em espírito, estou convosco, e me regozijo vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Então nosso líder, o nosso supremo pastor é Jesus Cristo hoje, nos dias atuais. E mesmo que você hoje não veja a Jesus Cristo, não contemple com seus olhos e nem possa palpar Ele está te vendo. Em espírito Jesus está conosco. E Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do teu coração, entrarei eu dentro dele, cearei com ele, farei nele morada. Então por mais que você não veja Jesus Cristo, não apalpa Ele, não possa ouvir Ele ainda nesse exato momento, em espírito Ele está conosco. E dentro de você Ele quer fazer a verdadeira morada, a verdadeira casa, porque a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco aceita ser servido pelas mãos do homem. Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens, não habita mais, não está mais dentro de quatro paredes. A casa de Deus hoje é chamado corpo, o corpo é chamado templo, o templo e a morada do Deus vivente. 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que esse corpo não pertence a vós mesmos, que esse corpo é a morada do Espírito Santo, e que aquele que destruir esse corpo também vai ser destruído por Deus. Então não temos desculpa, meu irmão. Deus está contemplando a terra.
que ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e também a vossa fé em Cristo. Então Jesus está vendo a sua fé, se sua fé é por interesse, se sua fé é verdadeira, se sua fé é fingida, se sua fé de acordo com a Bíblia ela é verdadeira, se sua fé de acordo com a religião ela é falsa, se sua fé é segundo o que você vê, sua fé é mentirosa, mas se sua fé é segundo o que você não vê, mas você espera, sua fé é verdadeira. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? De graça. Jesus deixou a palavra de graça porque Ele pagou o preço com o seu sangue precioso. Então se algo nós recebemos de graça também nós temos que dar, porque Jesus falou, de graça recebestes, de graça foi dado. Então se Jesus pagou o preço por essas palavras, para que elas estivessem hoje ao nosso alcance, então ela tem que ser dada de graça. Ela tem que ser pregada dentro das congregações de graça. Ninguém tem que estar cobrando 3 mil, 5 mil, não. Ninguém tem que estar sendo assalariado para pregar essas palavras, não. Porque isso aqui não é profissão. O nome de Deus não é um comércio. O nome de Deus não é uma empresa. Não é uma profissão. A profissão de servir a Deus é por amor. Porque Jesus abriu a mão da sua glória, deixou a adoração dos anjos, deixou a riqueza deste mundo, sendo dono do ouro e da prata, sendo dono dos céus e da terra, se fez um dos mais pobres, um dos homens mais desprezados, mais humildes, mais indignos de todos, foi Jesus, porque Ele não usurpou a ser Deus, Ele não usurpou ser como Deus, mesmo sendo Deus, Ele foi um homem. E como homem foi o mais humilde e se fez o menor deles. E a Bíblia vai dizer, aquele que for o maior na terra será o menor no reino dos céus, e aquele que for o menor na terra será o maior no reino dos céus. Foi esse exemplo que Jesus deu, sendo na terra Deus e Senhor, e sendo homem, Ele não tomou para si a glória de Deus e de Senhor, e não se fez Deus e Senhor na terra, se fez servo de todos e está sendo servido no céu. Então se você quer ser servido no céu, ou melhor dizendo, quer estar com Deus no céu, seja você servo, seja você um dos menores, seja você o mais humilde, não seja você sábio em si mesmo, não seja você bom em si mesmo, não seja você bom e vanglorioso em suas obras. A Bíblia está dizendo, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar como Jesus andou hoje é difícil, porque a meia dúzia hoje está indo para templos luxuosos, igrejas ricas, onde pregam sobre prosperidade, onde se pregam bens materiais, riquezas na terra, e não prega acerca da riqueza celestial, não prega acerca da salvação. Por que muitos estão buscando isso? Ganância, obsessão, pessoas que deixaram verdadeiro amor a Deus e os seus corações estão amando a este mundo, a este século presente. Então a verdadeira fé é você deixar tudo que te impede de seguir a Deus, seguir a Deus somente. A verdadeira fé é você seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus não era um homem ganancioso, Jesus era um homem humilde. E hoje pregam a mentira por aí. Dizem que Jesus tinha casa na praia. Dizem que a profissão de Jesus de carpinteiro, ele era um empresário. Dizem que a jumenta que Jesus pegou emprestado e entrou em Jerusalém era considerado como o carro do ano, como a Lamborghini, como a Ferrari. Homens mentirosos, avarentos, presunçosos, soberbos, gananciosos. Mas a Bíblia diz, todos vamos ter que estar diante de Deus. Todos aqueles que pervertem o Evangelho de Deus vai ter que estar diante de Deus. Todos aqueles que pervertem a verdade de Deus em mentira vão ter que estar diante de Deus. A Bíblia diz
que nós ou seremos justificados ou seremos condenados. Pelas tuas palavras ou será justificado ou será condenado. Naquele dia muitos dos que estão a pregar essas mentiras ou vão ser, claramente vão ser condenados, exceto que se arrependam antes. Eu sei que essas palavras não são aceitáveis, porque não é vitória, não é coach emocional, não é palestra motivacional. Hoje você vai vencer, a sua vitória está chegando, receba. Não é isso que te salva, meu amigo. O que te salva é a exortação do Evangelho. Chega de buscar emocionalismo nas igrejas. Chega de chorar de emoção na igreja. O choro do arrependimento é diferente. Toda vez que o homem se arrepende, ele chora. Ele não consegue mais voltar a pecar. Ele não consegue viver no pecado. Mas todo aquele que se emociona, chora de emoção, ele fica preso no pecado e permanece no pecado. O que está a fazer hoje é isso. Palestras motivacionais, coach, massageando o ego, pregando um outro evangelho. E Jesus falou, mesmo que viesse um anjo do céu, anunciasse um outro evangelho diferente desse, a qual tem sido anunciado até a nós, que fosse anátema, mesmo que um anjo descesse do céu, pregasse palavras diferentes dessa, que seja anátema. Eclesiastes capítulo 12, e procurou o pregador achar palavras agradáveis para se pregar, mas o escrito é verdade e retidão. Então, por mais que o pregador tenta emocionar a plateia, tenta fazer a plateia ficar sensível e comovida, ele tem que pregar a verdade que Jesus está voltando. A verdade é que se não se arrependerem, meu amigo, o fogo do tormento espera. A verdade é que se o homem não se arrepender, o fogo espera. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, seu arco já está aparelhado, a sua espada já está desembainhada, já está afiada. Então, no versículo de número 7, Paulo está dizendo: estejam arraigados, ou seja, firmados, edificados em Cristo, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Versículo 8: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, por meio de sutilezas, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, não segundo a palavra. Será que eu estou pregando alguma coisa aqui escandalosa? Porque eu vejo que muitas pessoas não gostam, vejo que muitas pessoas balançam a cabeça, vejo que muitas pessoas não gostam. Será que eu estou pregando alguma coisa além do que está escrito aqui? Pelo amor de Deus, Paulo está exortando que ninguém vos engane, que ninguém faça de você presa, que ninguém venha fazer de você presa dele mesmo para a sua própria perdição, para benefício deles mesmos, porque Paulo, ele escreve, ele diz: nos últimos dias farão de vós negócio, farão de vocês negócio. A fé se tornou produto, o homem hoje, ele se tornou negócio na mão de homens, na mão de pastores, de bispos, de padres, reverendos e intitulados a pastores, líderes religiosos. E Paulo ainda diz que ninguém faça de você presa por meio de filosofia, coach gospel, filosofia, palavras de motivacional, palavras de autoajuda. Hoje raramente se ouve uma mensagem de exortação, se ouve história. Conta a história de Davi todinha, conta a história dos profetas todinha, mas não tira nenhuma mensagem dali que leva o homem a se arrepender, a se voltar para Deus. Conta uma história bonita. Ai, Davi amava a Deus. Ai, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas não pega os exemplos de Davi, que ele se arrependeu, que ele deixou o adultério, que ele se arrependeu do homicídio que ele cometeu, que matou Urias e tomou a mulher de Urias e se arrependeu. Não contam.
não pegam para si a parte que leva a se arrepender, a se voltar às primeiras obras, às primeiras práticas, só pegam o que é bonito. Mas que o pregador procura palavras bonitas e agradáveis, o escrito é retidão, é verdade e retidão. A salvação, meu amigo, ela é renúncia. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Renúncia. A renúncia, meu amigo, é algo necessário para que nós venhamos alcançar a salvação. Tem que renunciar ao pecado. É o pecado que tem que ser renunciado. Para alcançar a salvação, o homem precisa renunciar à bebedice, à cachaça. Sim, precisa renunciar a tudo que é pecado, a cachaça, o adultério, a prostituição, que não se comete só em ato. Não é só o ato de vender o corpo, a prostituição, que começa através do olhar também, e desce para o coração e desejo. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 5. Ele diz: os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se teus olhos contemplarem coisas boas, todo o teu corpo será bom, mas se os teus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo será mau. E aí Jesus fala: não ouviu o que disse os antigos?